Pronto, que Jesus te abençoe. Ok, obrigado. Boa noite, pessoal, que saudades, né? E agradecendo sempre a presença de todos vocês que estão vendo agora, né? Conosco ao vivo e aqueles que verão a gravação depois, um nosso abraço carinhoso pela presença de todos vocês, inclusive da nossa amiga Vitória, lá do CERJ, nossa companheira lá do CERJ, que veio conhecer a casa a nosso convite. Seja bem-vinda aí, Vitória. É uma casa acolhedora, viu? É uma casa que a gente aprendeu a amar pelo trabalho dedicado ao estudo, né, das obras kardecianas, e uma das casas que mais estuda Joana de Ângeles. Foi aí que eu aprendi a amar Joana de Ângeles, viu? Vocês me obrigaram a ler Joana de Ângeles, que eu tinha uma certa reticência, assim, não vou deixar para depois, mas, olha, agora, fã número um de Joana de Ângeles. E eu vou levantar o material, então, do estudo de hoje, se vocês me permitem aqui. Aí está. Olha só, o estudo hoje desafiador, que é a lição do capítulo 3 desse livro, que, para variar, eu não conheci, e vou conhecendo através de vocês, que é o livro chamado Vida, Desafios e Soluções, de Joana pelo lápis do nosso querido Divaldo. Quantos ensinamentos pertinentes para o momento que nós estamos envolvidos. E essa que nós vamos fazer hoje, o estudo em especial que nós iremos fazer hoje, está no capítulo 3. Só que eles dividem os capítulos em lições, né? Esse capítulo 3 tem lição 3.1, 3.2, 3.3. O nosso é a lição 3.2. Necessidade da mentira. Será que existe essa necessidade? Será que a gente faz dela uma dimensão maior do que nós deveríamos, né? A preocupação nossa com a mentira está sempre presente no nosso dia a dia, potencializá-la, otimizá-la em benefício próprio. Como é que o mundo espiritual, os amigos espirituais entendem isso? Então, nós vamos iniciar o nosso estudo, sempre fazendo, eu sempre procuro, já que os capítulos são grandes, eu procuro tirar parágrafos que eu creio que sejam bem afirmativos naquilo tudo que nós vamos discutir. Então, todos esses parágrafos que eu escolhi, começando por esse aqui, ele deixa muito... Deixa eu só arrumar aqui o slide, pronto. Ele deixa a gente muito à vontade para analisar os perigos de quando a gente entra por essa rota, por esse roteiro, o roteiro da mentira. E Joana começa a dizer que a mentira traz resultados infelizes. Olha só. Muitas vezes, aquele que dá o start a uma mentira, ele não consegue segurar aquela mentira por muito tempo, né? Essa mentira não se faz presente por muito tempo, num período longo de tempo, porque, como não é verdade, alguém vai se descuidar em perpetuar essa mentira, o próprio propagador vai cometer um engano, uma infelicidade num comentário futuro, mas ela ainda diz o seguinte: mesmo prometendo, como nós somos, né? Como diz Emmanuel, como nós somos crianças espirituais, em evolução, em crescimento, mesmo prometendo, como aquelas criancinhas mesmo, né? Os nossos filhos, quando eram pequenininhos, eu não vou fazer de novo, mas vai acabar fazendo, né? Mesmo prometendo que não voltaremos a reincidir no vício, no condicionamento da mentira, repetimos muitas vezes esta experiência desagradável, que afeta de modo direto, não é nem indireto, o nosso perispírito. Porque quando nós enviamos a mentira mentalmente, é um processo magnético. Quando nós mentalizamos a mentira, nós já estamos prejudicando essa área a área do cérebro, né? A área do cérebro do nosso perispírito.
E por uma lei de ação e reação, ela vai bater em algum ponto e vai voltar para nós. Ou seja, somos afetados duplamente. No momento em que nós pensamos, não só as mentiras, mas também o ódio, o rancor, tudo isso vai e volta. Então, nós somos atingidos duplamente. E aí, esse terceiro parágrafo que eu coloco aqui no slide me lembra muito Emmanuel, quando ele diz que a insegurança infantil está presente nesse indivíduo, que se recusa a esse crescimento, como está aí na figura, acreditando chamar a atenção, utilizando-se desse instrumento de perturbação. Para quê? Para se passar por uma coisa que ele não é, ou que tem vergonha de ser, ou que gostaria de ser. E dentro da sua programação reencarnatória, porque vocês sabem que nós programamos a nossa reencarnação, a nossa ambientação reencarnatória é programada, nada acontece por acaso. Então, nós sabemos exatamente das provas que deveremos passar, mas o homem velho, né, dentro daqueles da memória do espírito, lembrando de coisas maravilhosas, de títulos de outrora, ele tenta remediar essa sua presente reencarnação usando artifícios infantis, como diz Emmanuel, como diz Joana de Ângeles, né? Retardando possivelmente a evolução, como está aí no nosso desenho, a evolução que se deveria fazer, retardando por algum tempo essa ascensão espiritual. Outro item que também chamou a minha atenção é quando ela diz que a mentira deve ser rechaçada sob qualquer forma em que se apresente, em face dos prejuízos morais que provoca, levando à maledicência, à calúnia e a todo um séquito de terríveis distonias psicológicas e éticas no comportamento social. A pessoa que mente muito, ela acaba acreditando naquela mentira e ela acaba vivendo naquele universo de distonia psicológica, e Joana entende muito bem essa parte psicológica, que vai trazer sérias consequências no desencarne daquela criatura. Eu fico imaginando a dificuldade de um espírito como este, chegando à pátria espiritual, tentando se justificar, porque no mundo espiritual nós somos totalmente transparentes. Os espíritos superiores olham para o nosso perispírito e sabem quem é aquele espírito que está ali. Você não precisa falar nada. Só a formatação do teu perispírito já apresenta ao espírito um pouquinho mais evoluído que você a tua situação moral e espiritual. E aí não cabe mentiras, porque nós estamos, podemos dizer, desnudados perante ao universo espiritual, a pátria espiritual, a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E ela continua: o mentiroso é alguém enfermo. É uma doença, sim, gente. A pessoa não consegue viver um dia sem colocar uma mentira, sem inventar alguma coisa que possa causar sérias consequências devido ao verbo mal colocado, ao verbo mentiroso. Então, o mentiroso é alguém enfermo, sem dúvida. No entanto, provoca desprezo em razão da forma de proceder, tornando sua palavra desacreditada, mesmo quando se expressa corretamente, o que nem sempre acontece. E isso, pessoal, faz com que as pessoas se afastem daquele indivíduo. Ele vai viver de forma isolada, porque ninguém quer ficar com ele, conversar com ele, dialogar com ele, trocar ideias, porque ele é uma pessoa que vive numa atmosfera diferente da nossa.
A gente sabe pela lei de atração, já que o pensamento é uma máquina magnética ainda não estudada devidamente por nós, mas nós sabemos que o pensamento atrai espíritos afins. Então, nós estaremos cercados com aqueles espíritos que se comprazem com a mentira e que desejam que a mentira seja propagada. Aí alguns poderão, até vou abrir um parênteses, alguns poderão dizer, mas às vezes a mentira é necessária para não magoar alguém. Sim, a gente tem que saber se colocar numa posição em que às vezes não precisa mentir, mas não precisa falar toda a verdade. Eu acho que vocês me entenderam, né? Para amenizar o coração daquele que já sofre, às vezes a realidade poderá provocar consequências, traumas, que a Joana fala isso até em outros capítulos desse livro e de outros, que vai ser difícil de amenizar. Eu venho de uma família alemã muito rígida em relação à moral e em relação à verdade. E há bem pouco tempo eu magoei muitas pessoas, porque a gente aprendeu, dentro do contexto familiar, falar a verdade, não mentir. Mas magoamos muitas pessoas. Só vim amenizar essa situação quando eu entrei na doutrina, quando eu comecei a entender. Mas até hoje a minha família do Sul é assim. Não para provocar humilhação nas pessoas, eles são tão sinceros que eles não percebem, né? Que extrapolaram nessa sinceridade que fere com a palavra as pessoas que estão ao seu redor. Demorei muito para entender isso. E eu sei que eu magoei muitas pessoas por falar a verdade. E não é assim. Então, a Joana continua aqui, ó, de tal forma se lhe faz natural alterar o conteúdo ou a apresentação dos fatos. Nós não precisamos ser rígidos naquele conceito. Guarda isso para você, guarda isso como um aprendizado, mas vamos tentar ajudar aquele de um modo em que você vai mostrar a ele que ele está errado de uma outra maneira mais amorosa, como fazia Jesus. Jesus, quando tinha que dizer sim, ele dizia sim. Quando tinha que dizer não, ele dizia não, mas dizia de uma forma amorosa, que ninguém ficava chateado com ele. Então, essa apresentação dos fatos deve ser trabalhada. Ela diz aqui, ó, de tal forma que se lhe faz natural alterar o conteúdo ou a apresentação dos fatos que os revela de forma irreal, esperando manipular pessoas através desse ignóbil ardil. Esse é o outro lado também da manipulação dos fatos, de apresentar um fato. Às vezes você viu acontecer algo e na hora que você passa adiante, você já começa a modificar de acordo com o seu livre-arbítrio. E aí as consequências serão grandes, repito, pela lei de ação e reação. Tem 2 quadrinhos que diz: a verdade dói, a dúvida corrói e a mentira destrói. Uma mentira estraga 1000 verdades. Isso corrobora o que Joana nos fala, que as raízes da mentira estão no lar, mal formado. E isso, quem é educador, quem é professor aí, sabe disso. Nós que somos educadores, quando a gente percebe que a criança traz esse tipo de comportamento, até em adulto mesmo, no caso das crianças do ensino fundamental, ensino médio, quando você chamava o pai para conversar, aí você percebia imediatamente por que aquela criança mente. Porque, às vezes, o pai é pior do que o filho. Às vezes, o problema começa dentro do lar, sim. Um lar em que, às vezes, tem a ausência do Cristo. Não importa a religião, pessoal, não precisa nem ser cristão.
Não importa a religião, não tem religião alguma. E a gente vai percebendo isso, que essa raiz da mentira, ela traz insegurança para os jovens, para a criança, para o educando, fantasiando, né? Começando pelo pai ou pela mãe, alguma coisa que a gente sabe que ali não vai se realizar dentro daquele lar. A vergonha de estar numa ambientação reencarnatória atual, que olha para o lado, vê o vizinho, quer chegar ao nível, ao patamar daquele vizinho e não vai chegar. E quando vai chegando, perde tudo, porque não está na programação dele ser igual àquele vizinho, ter os bens materiais igual a daquele vizinho, viver com mais humildade, simplicidade, mas feliz. Mas eles não entendem isso, então começa a fantasiar. O outro slide, falando de fantasia, é um outro parágrafo que Joana nos remete a refletir. Além desse fator, os conflitos da personalidade induzem ao comportamento da fantasia, como se você vivesse num conto de fadas. No mundo irreal, na síndrome de Peter Pan, que não quer ou tem medo de crescer para os desafios do mundo, e você começa a fantasiar através do que Joana chama, por isso que eu até sublinhei aqui, que achei fantástico, fuga neurótica da realidade. Olha só que expressão de Joana. Fuga neurótica da realidade. Ela não assume a sua situação atual e começa a fantasiar de forma neurótica e doentia, porque é uma doença, nós já vimos isso, algo que, pelo menos em sonho, ameniza as suas dores, ou que ela chama de sofrimento, mas não, é a sua programação reencarnatória. E ela que escolheu isso no plano espiritual, porque quem faz a programação reencarnatória somos nós. E não adianta dizer, mas eu acho que eu exagerei nessa escolha, de jeito nenhum. Porque se você exagerasse, imediatamente, o seu amigo espiritual ou algum amigo seu, familiar do mundo espiritual superior, iria dizer, olha, não vai por aí que você não vai conseguir. Você ainda não tem condições de suportar essa prova. Então, vamos abaixar a bola, vamos reencarnar com uma outra realidade, mas que você tenha condições de suportar. E já dizia Jesus, né? Ninguém carrega um fardo maior do que pode suportar. Então, todas as provas que nós temos são suportáveis, sim. Nós é que não temos a fé devida para entender. Então, essa expressão é fantástica. Fuga neurótica da realidade, que constitui ao paciente um verdadeiro fardo, que ele, claro, não gosta de enfrentar, mas tem que enfrentar. Ele reencarnou. E ele está aí sabendo que, se não vencer esse desafio, vai ter que repetir, vai ter que voltar. Eu não sei quantas encarnações nós tivemos, nem sei quantas ainda teremos para aprender coisas desse tipo. Perdoar de verdade, não perdoar mentindo. Eu te perdoo, mas mentalmente, Deus sabe o que ele fez comigo. Quer dizer, você terceiriza para Deus, né, o castigo que você gostaria de praticar com aquele irmão hoje. Bom, eu brinco com meus amigos, né, nas minhas palestras, que pelo menos hoje a gente terceiriza. Em encarnações passadas, nós fazíamos na prática, a gente ia lá, esgoelava o cidadão. Hoje nós já evoluímos um pouquinho. A gente não vai aos fatos, né? Hoje a gente pensa, eu gostaria que esse cara tropeçasse e quebrasse o nariz ali na pedra. Então, a gente se fantasia de uma coisa que a gente não é. As coisas e os acontecimentos para ele, quer dizer, para o indivíduo doente, neurótico da realidade,
devem ser coloridos e sempre bons. Ele vive num outro mundo, ele vive numa outra realidade. Assim, quando não ocorre o que é normal, apresenta-se-lhe assustador quadro, parecendo ameaçar-lhe a paz, e ameaça mesmo, levando ao mecanismo da falsificação do acontecimento. Então, ele começa a maquiar, tentar transformar aquilo em outra coisa, em uma outra realidade, e acaba entrando em depressão. Esse também é um dos motivos dessa grande, vamos dizer assim, doença do terceiro milênio, que não é a pandemia. Isso aí vai acabar, mas sim, estamos falando da depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde. Está lá em primeiro lugar. E aí a gente fica ouvindo até fake news, né? Seja no campo social, econômico, político, dos dois lados. O lado da verdade, o lado da mentira, o lado A, o lado B, do candidato A, do candidato B, todo mundo faz fake news. Hoje nós temos que, até mesmo no movimento espírita, pessoal, até no movimento espírita, olha, o Chico mandou uma mensagem, Divaldo está falando sobre a pandemia, Emmanuel está falando isso, sobre o planeta de regeneração. Então, vamos analisar. O Divaldo já até colocou há algum tempo, isso foi, acho que no início da pandemia, um vídeo esclarecendo, olha, cuidado quando falar do meu nome, né, da nossa instituição, não é verdade, tem que checar os fatos. Dá trabalho? Dá, mas pelo menos não passa adiante. Fica para você. Primeiro vai conferir. Ah, você não conseguiu conferir? Guarda para você. O pessoal já pega o WhatsApp no dedinho e já vai passando, replicando. Olha, eu me lembro, eu não sei se eu já contei aqui, eu me lembro que eu estava na faculdade há mais de 10 anos atrás, e quando é que apareceu o WhatsApp? Deve ter mais de 10 anos, né? Eu sei que eu estava na sala de aula, deve ter uns 15 anos, isso aí, esse tal do WhatsApp, que começou com outro nome. Eu estava na sala de aula, na universidade que a gente dava aula, e o aluno chegou, professor, olha só que legal. Aí ele me falou, olha, o senhor não paga nada, o senhor pode... Naquela época não podia passar mensagem de voz. Depois houve esse avanço. Olha, futuramente o senhor vai poder passar mensagem de voz, passar imagens, fotos, poderá falar com as pessoas sem pagar. Quando eu olhei aquilo, sinceramente, pessoal, eu pensei comigo, isso é coisa do demo. Que o obsessor ia usar e está usando isso da melhor maneira possível, cara. Esses caras não são bobos. É claro que foi criado para coisas boas. Foi criado para coisas boas. Mas o homem, a gente já conhece. Ele vai sempre usar isso para ganhar dinheiro, para falsificar alguma coisa. E quanta gente está ganhando dinheiro aí em transferências indevidas no WhatsApp, dizendo, olha, eu estou precisando de dinheiro, será que dá para você emprestar? Se vier alguma coisa do Marco Júlio, é mentira. Eu já estou dizendo logo que não é necessário. Porque os caras estão fazendo isso direto, pessoal. Estão fazendo isso direto. Então, quer dizer, é o raciocínio, a inteligência para o mal. Eu falei comigo assim, pô, isso é coisa do demo, cara, isso aí não vai dar certo. E quantos companheiros do movimento espírita brigaram por uma informação falsa, por uma informação que não deveria ser colocada naquele momento, que era, na verdade, mentira, sim. Melindres foram potencializados, brigas, e agora nós estamos catando os caquinhos dentro das casas espíritas, dos departamentos da casa espírita. Quantos se desligaram da casa espírita? E pior, do movimento espírita, por causa de fofoquinhas, de fake news, de mentirinhas. E Joana, não perdendo tempo, coloca para a gente,
tornou-se tão habitual o fenômeno da distorção dos fatos que se criou a imagem da chamada mentira branca. Terrível essa expressão, hein? Terrível essa expressão. Desculpe aí, Joana, mas ela está citando o que ela está escutando, o que ela está vendo. É um termo que se usa aí. E, igual a outra, que eu não aguento, rapaz, inveja branca. Por que branca? Pô? Inveja, vocês já escutaram isso também. Ah, eu tenho uma inveja de você, mas, meu irmão, é uma inveja branca, viu? É para coisa boa. Ah, pelo amor de Deus. Infelicidade total, né? Mas existe, ela não está se omitindo, ela está dizendo, a imagem chamada mentira branca, não foi ela que criou isso, ela está trazendo o fato. Isto é, aquela de caráter suave, né? Essa conotação que é terrível, né? Por ser branca é suave. De caráter suave, que não prejudica, pelo menos intencionalmente, e evita situações que se poderiam tornar desagradáveis, caso fosse dita a verdade. É aquilo que nós falamos. A mentira, quer dizer, não seria mentira, mas não falar toda a verdade. Amenizar os fatos e deixar a criatura se estruturar para falar na hora certa. Então, não precisa dizer mentira branca. É amenizar a verdade. Quantas vezes amigos espirituais médiuns em atendimento fraterno tiveram que amenizar a sua fala para que a criatura que estava fazendo o atendimento fraterno não saísse pior do que entrou na casa espírita, mesmo falando a verdade. Porque ele está vendo ali um espírito obsessor, pavoroso, inimigo daquele encarnado que está lá na tua frente, na reunião de atendimento fraterno, e você tenta desviar o assunto para que enderece o teu pensamento ao obsessor, para que ele fique na casa quando a pessoa vai sair daquele local. Se ele falasse tudo o que estava vendo, com a sua mediunidade, com a sua vidência. Quase sempre, nos indivíduos, uma reação psicológica existe contra a verdade. Deseja-se sempre ouvi-la, porém, como se assevera popularmente, dourando-se a pílula, né? Isto é, escamoteando-a. Então, a gente pode afirmar, através de Joana, que todo aquele que assim procede é portador de um grave complexo de inferioridade, inconsciente, sem ele saber, que se exibe como autoridade fiscal da fragilidade humana. Olha, existe um ditado popular que é batata. Você quer conhecer alguém? Dá poder para ele. Quer conhecer melhor ainda? Dá poder e dinheiro para ele. Aí e aquele cara era teu amigo, hein? Mas dá poder e riqueza para ele. Eita, é uma outra figura que vai aparecer ali. Então, esse é um outro problema, o complexo de inferioridade que advém, né, daquele que está sempre mentindo, porque ele não quer se dizer frágil, humilde, não quer se dizer, vamos dizer assim, fragilizado por alguma falta de conhecimento, porque ele está no meio de pessoas inteligentes, e nessa ambientação reencarnatória ele veio desenvolver outra coisa que não era inteligência. E ela diz assim, aí eu me lembro das máscaras, né? Teve um ENEF, teve uma Comerge que nós realizamos, que o tema eram as máscaras. Eu posso estar muito bem aqui, pessoal, enganando todo mundo aí. O Marco Júlio é gente boa, bota a minha máscara de bom espírita, né? Gente boa. Bom, Marcos é gente boa.
Mas você quer conhecer o Marco Júlia? Venha, sobe a serra aqui, vem em Teresópolis, fala com a minha esposa, com meus 2 filhos. Eles vão te entregar o Marco Júlia na bandeja. É aquele cara que lá no centro fala algumas coisas e em casa não faz nada do que fala lá. É só botar o pé em casa que ele muda. Eles vão entregar de bandeja, pessoal. A verdade deve ser ministrada com naturalidade, olha aí, suavemente, sem alarde. Vocês já viram aquelas notícias verdadeiras, né? Mas bombásticas, são verdadeiras. Ah, eu quero ser o primeiro a mandar isso aí. E o ideal era que fosse feito sem alarde, sem imposição, mas também sem ser falseado, sem perder a força do seu conteúdo. O mentiroso desculpa-se, incidindo no erro, porque ele, quando começa a mentir, ele não vai parar mais, porque ele tem que sustentar a mentira. E ele vai sustentar com uma outra mentira, e é aí que ele vai cair do cavalo, né? Então, ele vai sempre incidir no erro e chegando no ápice de acusar as demais pessoas que não parecem o entender, fugindo à responsabilidade das suas informações e delegando àqueles, atribuindo àqueles aquilo tudo que está acontecendo. O distúrbio, as brigas, as discussões, aí na hora ele sai de fininho e deixa o barco pegar fogo. Mas, para fechar aqui o nosso estudo, já indo para o final, nós temos mais 5 minutinhos, mas Joana nos dá uma dica, ainda bem. Lá antes de acabar o capítulo, se vocês observarem, ela vai dar uma receitinha de bolo. Como podemos nos disciplinar em relação a este vício? Como é que a gente pode se preservar dessa doença, desse vício? Então, ela dá até mais do que 5 receitinhas. Eu separei as 5 mais importantes. Primeiro, vigilância rígida na arte de falar. E eu aprendi na casa de Eurípides, onde frequentei 42 anos, antes de vir agora para o CEAS, Centro Espírita Aristide Silva, aqui em Teresópolis, que a gente tem que sempre dizer, olha, segundo fulano de tal, segundo Emmanuel, segundo André Luiz, e deixar de lado a sua conclusão, o seu achismo. Porque algumas pessoas que não conhecem a doutrina ainda podem achar que aquele teu achismo é uma verdade, inconteste. Ah, porque tem simpatia pelo Marco Júlia, ele falou, então é verdade. Não é bem assim. Você tem que sempre citar o autor. Olha, Bezerra falou isso, Eurípides falou tal coisa. Sempre se respaldar por uma frase de alguém. Por isso que eu digo sempre que nesses estudos, esse também em especial, não tem nada meu aí. Tudo tirado, no caso de Joana de Ângeles, e linkado a outros espíritos de grande hierarquia moral e espiritual. Não tem nada meu aí. Essa é a preocupação do Divaldo. Tentar botar coisas na boca dele, que ele não falou. Na boca do Chico, dizendo, ou então no lápis do Chico. Espera aí, pessoal. E detalhe, como é que eu posso trabalhar esse item 1? Procurar repetir o que ouviu como escutou. É difícil pra caramba. Não tem aquela brincadeira do telefone, sei lá, é o nome que se dá, né? A brincadeira do telefone, que vai passando para outro, né? Começa uma mensagem aqui, dá a volta na sala, quando chega do outro lado, está completamente desestruturada. Não foi aquilo que o cara falou no início. Telefone sem fio, né? Alguma coisa assim. Então, é o primeiro treinamento. Você consegue repetir o que ouviu?
Se a frase for grande, o comentário for grande, eu não vou conseguir. Então vou fazer um resumo. É aí que começa o problema. E, além de repetir o que ouviu como escutou, o que viu conforme ocorreu. Aí que entra os fake news, né? E as cabeças fracas caem. Porque os irmãozinhos inferiores, eu sempre falo isso para vocês, cara. Você pode falar tudo do irmãozinho obsessor, mas burro ele não é. Ele não é. É uma equipe extremamente preparada. Tem planejamento estratégico lá para dar o bote. E com uma vantagem muito grande. Eles estão desencarnados e nos conhecem muito bem, aquilo que nos apetece. E eles têm todo o tempo no mundo. E no momento certo, eles dão um bote. E quando dão um bote, eles não perdem a viagem. Então, eu costumo dizer que a gente tem que ser mais inteligente do que eles. 3, evitando traduzir o que pensa em torno do assunto que não corresponde à legitimidade do fato. Então, não passa adiante o teu WhatsApp, daquela mensagem que você recebeu, porque não é verdadeiro. E se você desconfia, é aí que não deve passar mesmo. Porque as coisas começam aí. Ela vai crescendo em progressão geométrica. E aí, meu amigo, depois que saiu da boca, né, não dá mais para pegar e trazer de volta. Então, exercite essa sua conversa, esse teu papo, a arte de falar através da boa leitura, a terapia da boa leitura. Fuja daqueles programinhas de fofoca, que não vai te render nada. Tem gente que pega o jornal, vai logo nas fofoquinhas do dia, né? Da televisão, né? Quer dizer, o jornal é para ler da página 1, 2, aí que já começa na página 30, que é a página da fofoca da TV. Meu Deus do céu. Por isso que a gente está na Terra, né, pessoal? Por isso que a gente está na Terra. Pô. O dia que a gente não tiver mais nessa ambientação, a gente está em Júpiter, Saturno, sei lá, está em algum lugar desse aí. E criar hábitos saudáveis no campo moral, sem pieguismo, sem autocompaixão. Olha, eu recebi uma oferta hoje de tomar vacina antes do meu amigo, lá da escola. Eu vou hoje. Aí, rapaz. Nós já discutimos isso. Quantas pessoas você está prejudicando tomando o lugar dela? Espera a tua vez vai chegar, rapaz. Mas eu tenho medo da pandemia. Se você tiver que desencarnar da pandemia, claro, tem que ter os seus cuidados, né? Senão vira suicídio. Mas se você tem todos os cuidados, todo o protocolo a teu favor, e mesmo assim vai desencarnar, estava no teu planejamento reencarnatório. A gente, antes de reencarnar, a gente já sabia disso tudo que iria acontecer. Estávamos avisados. Então, vamos criar hábitos saudáveis. Inclusive, eu repito, dentro da casa espírita. Comentar coisas boas, falar coisas boas, no ambiente de trabalho, no condomínio que você vive, na tua casa. Vamos selecionar as programações. Porque a vibração fica ali, pessoal. E, às vezes, aquela mentira chega de uma maneira tão forte, aquele fake news, que te derruba, cara. Aí você aparece doente, porque você entrou em sintonia com esses padrões vibratórios. Mas essa notícia é ruim, esse programa é ruim. Ora, rapaz, faz que nem eu, nem futebol estou vendo, porque eu sou botafoguense, já pior que eu já estou, não vou usar mais, só se for para a 3ª divisão. Pô, olha que expiação. É prova ou expiação, hein, Flávio? Ser botafoguense, é prova ou expiação? Aí, minha gente, aí a gente entende pela dor, né? Então, eu deixo para lá. Se subir, sobe. Se desceu, desceu. Deixa para lá. Faz parte da nossa ambientação. E para fechar,
Um recado de um amigo espiritual que disse o seguinte, tem gente aí que sabe a resposta. Foi um amigo espiritual que falou, a verdade que fere é pior do que a mentira que consola. Lembra que eu falei da família alemã? Primeira vez que eu conheço as minhas tias, fui conhecer minhas tias no Sul, eu tinha 10 anos. Elas não sabiam nem falar português, aquele alemão brabo, que meu pai chamava de alemão batata, né? Um alemão caipira. Né? A gente entendia muito mal o que falava. Mas uma coisa eu não esqueci, a minha tia foi objetiva no falar. Olha, a gente gosta de vocês porque vocês moram longe. A gente no Rio, eles lá na Serra. Pô, legal, pô, eles são sinceros, né, meu pai? São muito sinceros. Então, nem sempre a verdade tem que ser colocada em primeiro grau. A verdade que fere é pior do que a mentira que consola. Sabe quem falou isso, pessoal? Vocês conhecem. Foi esse aqui, ó, Chico Xavier. E se um homem falou isso, é porque é verdade. E ele fazia isso muito bem. Ele não mentia. Pelo contrário, consolava através da amenizando a verdade. Vou repetir a frase. A verdade que fere é pior do que a mentira que consola. Então é isso aí, pessoal. Chegamos aí ao nosso final. Espero que vocês tenham assimilado a nossa mensagem e que possam fazer as questões aí, estão abertos aí para as perguntas, né? Porque eu não sei tudo. Olha, não estou mentindo, não, eu não sei tudo mesmo, não. Por isso que a Luceni está aí, o seu Raul está aí também, qualquer pergunta eles podem responder também, porque eu não sei tudo, não. Foi dado o recado? Vamos amenizar as realidades, né? E filtrar as mensagens que chegam até nós. Muita paz a todos. Obrigado.